Tava matutando aqui na minha cabeça. Não exatamente matutando, mas estavam em uma reunião aqui dentro da minha cuca, dentro da minha cabeça, sobre que assunto que eu poderia usar para expressar o que eu tô sentindo. E no momento eu tô sendo bem apática, para ser bem sincera, assim. Eu tô sendo um ser bem apático porque eu acho que o sentimento de sentir a verdade é tanto aterrorizante, tanto quanto é ok, normal, satisfatório, assim, de estar vivendo e a normalidade é isso, né? Sentir também, pensar, intuir e imaginar e simplesmente obter sensações, né? Agora eu tô com uma sensação um pouquinho de frio porque tá uns ventos gelados e eu estou nua porque eu vim me lavar. Porque as palavras, né? As palavras. Pra mim, as palavras deveriam ser meros acasos de informações realmente importantes. Porém, hoje em dia as palavras são condutoras de tudo, assim, né? Então, quando eu falo me lavar, provavelmente é porque eu realmente quero me lavar, me purificar, purificar meu corpo, purificar minha alma, purificar meu ser. No dia, né, a água purifica nosso corpo com essa limpeza, com essa higiene diária, né? E quando eu falo me banhar, provavelmente é porque eu quero tirar alguma banha, né? Que alguma banha está irrompendo no meu corpo, que eu diria que são as banhas de astrais, né? As banhas desejosas de atenção, que basicamente é o reino vegetal, é o reino animal, né? Solicitando essa gordura, né? Essa gordura corporal, esse calor. E o que seria o calor se não a vitalidade do sol? Mas ao mesmo tempo a vitalidade do sol é o que? É a vitalidade psíquica, né? Então o que a gente deseja realmente é o calor psíquico. É a inteireza da verdade de estar conectada com a pureza, que é o nosso centro, o nosso corpo estar em harmonia. E o nosso corpo está em harmonia quando a gente tem o nosso próprio calor psíquico, não precisa buscar em outras fontes, que eu diria que seriam fontes. O céu tá bem estrelado hoje, mas tem uma luz bem esquisita aqui, né? Mas te falar que a olho nu eu não consigo ver. Ah tá, agora achei. Enfim. A gente busca esse calor nos alimentos, a gente busca esse calor nos nossos apegos, né? Ao corpo do outro, ao toque, né? A sentir, né? Esse toque e perceber que é mera ilusão, né? E as pessoas estão carentes demais, justamente porque os alimentos não condizem mais com essa verdade da existência, que é a pureza de estar sendo a própria substância, né? O seu campo, o seu meio ambiente, o seu território ser satisfatório o suficiente para te causar essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade. Principalmente o corpo te causar isso, né? Não buscar isso em corpos alheios, que seriam os corpos dos alimentos, né? Dos vegetais, os corpos de animais e corpos de outros seres humanos, né? E eu vejo que essa carência está sendo resumida em consumismo, né? Em capitalismo, em industrializados, farmacológicos, e tudo isso está calçando, né? Colocando sapatos no nosso pé e a gente deixa de sentir o sabor da terra de verdade, né? O sabor do chão, que é o toque profundo
de estar descalças dessas ilusões, né, que foram impostas socialmente, né, de usar um plástico, uma borracha, usar o petróleo para conduzir a gente, usar a própria indústria para nos conduzir, né. Eu, claro, sou um ser descalço, eu simplesmente detesto usar sapatos. Quando eu uso sapatos eu fico irritada, inclusive. Tem que ser um sapato extremamente confortável para me deixar bem tranquilinha, senão eu não prefiro abdicar de qualquer tipo de calçado, porque a melhor opção é utilizar os nossos sentidos, a nossa sensação, e a nossa sensação tá aqui, né? Tá no corpo, tá sentir o pé no chão, literalmente, sentir o vento no nosso corpo, sentir o frio e sentir o calor, né? Sentir o frio da noite, sentir o calor do sol e ver, né? A visão de ver, que é o que eu mais busco diariamente, estar completamente autopresente, que é estar vendo. Quando eu estou vendo, eu simplesmente erradico todos os desejos, erradico todos... Erradico é uma palavra certa? Erradicar. Eu posso usar, eu excluo todos os desejos, excluo todas as vontades, simplesmente porque só estou vendo, só estou observando e só estou aqui agora, e isso para mim já é o suficiente para me manter viva, para me manter no meu centro interno de paz, que é a certeza absoluta que a respiração já provê tudo. E, claro, eu tô buscando ainda, né, submeios, subterfúgios, né, estou fugindo para alguns alimentos, estou fugindo pro descontrole às vezes, porque eu acabo me alimentando muito em pouco tempo, né, eu num espaço, tipo, eu como um pouquinho agora, depois como um pouquinho depois, eu faço e como tudo na hora e meu estômago fica inchado de tanto comer e depois eu coloco mais alimento para dentro porque eu quero empurrar aquilo que eu comi, é justamente porque eu não gostaria de estar comendo isso, né? Eu gostaria de estar me alimentando da minha busca interna, né? Que é a paz interior, que é o firmamento de sentir o meu estômago limpo, né? Sentir o meu estômago vazio, sentir o meu estômago se comunicando comigo, não os alimentos só se comunicando, né? O estômago fica lá, tipo, cadê você? E, tipo, ele só fica vendo os alimentos e não fica vendo o ser que está conduzindo esses alimentos, né? O corpo que conduz os alimentos. Então, eu me pergunto, né, até que momento que vai ser necessário eu debitar meus karmas, né? Eu gostaria de debitar todos os meus karmas, então eu acabo me alimentando de algumas energias e vivenciando alguns passados, né? Por exemplo, hoje eu entrei em um vídeo antigo aqui do canal e é um vídeo onde eu tô fumando um haxixe, tô comendo ali um queijinho. Eu tenho um mau amor, assim, por um queijo, então tô escutando um som maneiro, diferenciado, do underground, assim, um som punk ou new wave, sei lá. E tô simplesmente curtindo um corpo incrível, um corpo magnífico, um cabelão magnífico, uma bela de uma sereia. E eu olhei o vídeo e fiquei tipo, quem é essa, assim? Quem é esse ser? O que é esse ser, né? O que eu fui, né? E isso me traz dúvidas, assim, não dúvidas, né? Mas eu fico me questionando, né? Como que pode algo ser tão distinto do que eu sou hoje, sendo que tá implícito o que é diferente, o diferente nessas duas histórias, a história que eu tava que esse corpo estava no passado e a história que esse corpo está agora, né? E tudo se resume à alimentação, né? A alimentação do corpo, da visão, do olfato, do paladar, da pele, do toque, né? Do sentir, das sensações.
Então, hoje eu tenho hábitos completamente diferentes do que dos hábitos do passado. Então, o meu corpo é diferente. Eu tenho tanto o hábito de me lavar em algo que não veio cheio de cloro, né? Onde tá se lavar é simplesmente eletricidade, né? E cloro e toda essa água quente, né, na pele, isso machuca, né, a pele que deseja algo simples, algo puro, né? Por exemplo, ter roupas 100% de algodão é muito mais respeitoso do que um poliéster, né? Ver séries inteligentes, sábias, ver séries alegres, engraçadas e positivas, filmes positivos que tragam evolução terrena é muito melhor do que assistir coisas densas e sangrentas. E independente, a gente tem que ver os dois lados, claro, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber entrar, saber sair. E outra energia de alimento, né? Tanto da pele, né? Das roupas e principalmente o alimento orgânico, né? Que é o primordial, essencial, assim, né? Tá se alimentando do alimento vivo. O que é o alimento vivo? É simplesmente o alimento puro. Colocou dentro da terra, germinou, deu carinho, deu cuidado, saiu da terra, foi pro paladar de uma forma límpida. Com a industrialização, os mercados, a gente sabe que não é simplesmente ir na terra. A terra já está, essa terra que foi plantada, esses alimentos com agrotóxicos já está poluída, o próprio alimento já está modificado em laboratório, já está passando por um processo diminuto de existência que seria o natural, né? Porque daí para alta produção precisa de produzir mais e em menos tempo, né? Então o alimento já vem tóxico desde o começo e isso transmuta na realidade do que vai ser se alimentar desse alimento, né? Então você se alimenta de algo que está com elementos tóxicos dentro, você vai soltar palavras tóxicas. E essas palavras tóxicas vão afetar o emocional de uma, duas, três, quatro pessoas na sua vida, né? E isso vai se transformar em um transtorno, que é passar o dia em um pesar, passar o dia em uma depressão, em uma tristeza, que é o que eu tô sentindo agora, depois de ter me intoxicado com tanto amendoim, que eu ainda estou nessa luta aí, tá ligado? De parar com o amendoim completamente. Eu imagino que já faz umas 2 semanas, talvez, que eu não me alimento de amendoim. E isso tá me deixando bem. Eu tô bem, eu tô me firmando. Tá dando certo, gente, tá dando certo. Eu vou parar com amendoim, pode ter certeza. Se eu entrar mais uma vez no amendoim, vai ser a última e eu posso dar certeza nisso. Porém, eu quero recusar qualquer forma, né? Só se vir bem consagrado, só se for realmente crucial, porque senão, só se for indispensável. Senão eu prefiro excluir completamente isso da minha vida, porque eu vejo o quão obsessivo a gente fica com alguns alimentos, né? Alguns alimentos ficam obsessivos com a gente também. Porque a gente, tendo um corpo límpido, tendo um corpo puro, por exemplo, hoje eu sou um ser zero açúcar refinados, né? Zero mascavo, zero demerara, zero melados, zero caldo de cana. E o único açúcar que eu consumo não é açúcar, é a frutose, né, da fruta. Então eu tô indo na frutose para ir acostumando o meu corpo a se alimentar apenas da frutose pura, né? E até o momento de ir diminuindo essas frutoses. Até o momento de não consumir nenhuma frutose e viver alguns jejuns, porém até lá é várias energias, várias vibrações, várias vidas para viver isso realmente, né? Mas o meu corpo é zero sal também, o único sal é o sal ao qual eu me lavo no mar, né? Então eu recebo a partir dos meus poros o sal e eu sou zero álcool, zero
drogas, zero entorpecentes, zero remédios, zero tudo assim, porque eu vi já zero maconhas e derivados e ganjas, zero fumaças, né, no geral. E isso me orgulha, assim, porque hoje em dia eu tenho uma capacidade pacífica incrível, assim, tipo, o meu ser hoje é bem pacífico, assim, eu sou um ser bem pacífico. Pode me irritar até o último, eu posso até sair do meu ponto de equilíbrio, porém é muito fácil eu voltar para esse ponto de equilíbrio e harmonia. E isso eu honro e respeito muito, porque o que tá causando na cabeça desses... o que tá causando na cabeça dessa gente que fica tretando ou matando pessoas na rua, etc. É violência, né? E a violência é parte dos alimentos tóxicos, né? Da visão tóxica, da mídia tóxica, dos jogos tóxicos. E isso acaba tornando a gente tóxico com a gente mesmo, né? Então, a ideia de viver é amar, é entregar amor. E esse amor tem que ser entregue primeiramente para o seu próprio corpo, tem que ser entregue primeiramente para sua alma, né? Para o seu espírito, para o seu ser, para o seu campo de visão, né? Para tudo aquilo que você agradece, né? Então, eu agradeço imensamente, porque eu tenho hoje um ego positivo e às vezes eu tenho um ego que não é tão positivo e dependendo das fases, dos ciclos, eu tenho que lidar com esses egos para justamente estar me firmando em algo que seja viver cada vez mais essa harmonia. E viver cada vez mais essa harmonia é desenvolver o que eu vim realizar nesse plano terrestre. E eu consigo desenvolver isso simplesmente respeitando e adotando todas as circunstâncias benéficas para o planeta, para a evolução planetária. Então, o meu objetivo é realmente viver um novo campo social, que é um campo de seres saudáveis, seres que estão buscando a saúde, né? Que estão buscando essa integridade do corpo. O que é a integridade do corpo? Se você quer ser um ser íntegro, a primeira energia que você tem que eliminar da sua vida são os cadáveres, né? São corpos de cadáveres do seu alimento, porque ser íntegro é ser completamente livre de qualquer putrefação dentro do seu organismo, assim, né? Porque essa putrefação, né? Essa decomposição de corpos mortos dentro de corpos que perambulam por aí é simplesmente um descaso global, assim, é um descaso global com o meio ambiente. Então, o que seria, né, esse descaso, se não esses homicídios constantes, esses altos homicídios constantes de seres que poderiam estar vivos ou que nem deveriam estar vivos porque foram criados em cativeiro. Então a alta população acaba causando alta população nos seres humanos e aí causa o quê? Estagnação da energia, e isso eclode, explode e simplesmente causa transtornos. E o que a gente está buscando reverter isso, e a gente vai reverter isso como? Tendo capacidade de se relacionar consigo mesmo de forma amorosa, e isso é saber a moderação exata, perfeita para o seu próprio corpo, né? A quantidade perfeita de água, a quantidade perfeita de alimento, a quantidade perfeita e ideal de mídia, de celular, a quantidade perfeita e ideal de informações, né? E a quantidade perfeita de lazer, né? De desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua vida e adquirir o que você gostaria, né? De uma forma altruísta, né? Então eu quero adquirir alimentos de maneira altruísta, que eu sirva esses alimentos para o meu corpo de forma que beneficie a minha inteligência, que beneficie o meu intelecto, que beneficie o meu cognitivo, que beneficie o meu ser interior e o meu ser exterior também, que beneficie as comunicações. Tudo isso para
me encontrar cada vez mais forte e saudável para gerar seres cada vez mais fortes e saudáveis dentro da minha realidade, e isso ser constituído em muitos seres fortes, saudáveis, competentes para comandar novos hábitos, novas ideias, novas influências, que são justamente buscar a pureza, gente, buscar a pureza, buscar a perfeição do espírito, que é o que? Simplesmente viver o amor, viver a paz, viver a sobriedade, né? A lucidez, estar aqui agora completamente. E isso é uma questão que eu trago para vocês refletirem. E o que eu comecei esse vídeo, né? Porque eu tava pensando, né? Tava uma reunião na minha cabeça sobre o que eu poderia estar falando para expressar o que eu sinto. E uma das ideias era uma frase que veio bem forte em mim, assim, que me chocou. Um ovinho, né? Chocado aí. Foi: de que maneira que eu posso libertar a minha liberdade? Será que eu quero ser livre? Porque quanto mais... Eu nem estou buscando a liberdade em si, eu já sou liberta. Porém, às vezes eu me vejo presa, mas às vezes eu penso, será que essa prisão é minha ou essa prisão é criada pelos outros? Apesar que eu tenho um discernimento muito claro do que eu consumo e do que eu decido consumir. E eu acabo percebendo, né, o que acontece a partir do que eu consumi, né? E isso me abre portais de reflexão, assim, sobre como que tudo que a gente consome conduz a nossas experiências diárias. Então, eu consumi tal alimento, eu não estou consumindo o alimento físico ali, a fruta em si, eu estou consumindo os seres que me proveram esse alimento, eu estou consumindo a árvore que me proveu esse alimento, eu estou consumindo toda a indústria que foi necessária para esse alimento estar dentro do meu corpo. Então, tudo isso se resume ao quê? A essa existência de o que a gente pode... Se o que eu estou me alimentando está me libertando ou está me prendendo, né? E isso vai me expandindo para cada vez mais eu utilizar do minimalismo de consumo, né? De consumir cada vez menos, apesar que às vezes eu fico ansiosa porque eu sou um ser que estou vivendo nesse planeta Terra com essas densidades, né? De ter seres que consomem cadáver e ter seres que acham normal matar bicho e comer o bicho, né? E seres que estão se entorpecendo com vários tipos de substâncias. Isso causa um atrito gigantesco, né? Eu tô assistindo uma série... Eu tava assistindo 2 séries. Eu assisti House of Dragon, porque eu era uma pessoinha que assistia Game of Thrones, né? E tô assistindo a 2ª temporada de Euphoria e é simplesmente muito denso, eu entendo, eu peço perdão, mas eu gostaria de assistir para entender cada vez mais esse fluxo de substâncias, né, para saber os melhores caminhos para se livrar disso, porque eu me livrei disso, porém vai ser um caminho, vai ser a minha vida inteira tentando me livrar desse passado, né, e limpando todos os meus karmas passados, né, de ter usado entorpecentes, etc. E isso eu não lembro o fio da meada, justamente porque, né, a gente não tem esse diálogo fino de, sabe? Às vezes a gente dá uma travada. Por que a gente dá uma travada? Porque tem toda essa turbulência no meu corpo, que é a falta de moderação, né? Principalmente, né? Um pouco de ansiedade, assim, por estar me relacionando com né? Me relacionando com o passado. E eu gostaria de estar me relacionando com o presente, com a presença, né? Que é o meu objetivo diário, tá?
vivendo a presença, né? E quando a gente tá nesses relacionamentos, a gente vive fica dando a ré, né? Pra entender, compreender e acessar a presença de agora, né? O que somos agora. E isso me transporta, né, para percepções onde eu tenho que sempre estar atenta, assim, de que maneira eu tenho certeza que tá tudo certo, né, que eu posso viver tranquila, mas o impulso do meu corpo me leva a consumir de uma forma desproporcional ao que o meu corpo receberia, mas eu fico questionando, será que consumir assim agora, nesse momento, é o ideal para evitar que eu faça outras coisas do tipo ir buscar amendoim e comer uma pasta de amendoim, que era um desejo do meu corpo, e eu realizei esse desejo do meu corpo por dias, e isso me causou estresse, né? Isso causou uma mudança corporal, isso causou marcas no meu corpo. Então, marcas emocionais, marcas físicas no meu corpo, né? Então eu tô refletindo só como que eu posso integrar e vivenciar melhor sentimentos que estejam me arremessando para a saúde do corpo. Olá. Que estejam me acessando a saúde do corpo em si, né? E principalmente me alimentar de frutas da estação é o que vai me manter tranquila, é o que vai me manter em paz, e limpando e purificando e depurando toda a existência desse corpo que fui com os meus impulsos ao me alimentar de amendoim, é o que vai ser necessário. Porém, o que eu busco, o que eu estou buscando é a moderação, porque eu acho que é a moderação que nos causa o justo certo, o justo correto para todas as personalidades que compõem o nosso ser, né? E, por exemplo, agora eu gostaria de chegar no lugar onde eu descanso o meu corpo e desfrutar de um alimento que eu comi tudo na hora da manhã, né? E certo, né? Ok. E eu entendo que eu respeito, né, esse impulso do ser que se alimentou de tudo na hora da manhã, porém eu ainda acabei ficando ansiosa por tabela e adquirir coisas que eu não precisava adquirir, porque me faltou nesse momento do hoje, do agora, né? Vai me faltar, né, quando eu chegar lá. E isso eu tô questionando, né, que esses abusos, né, e todos esses abusos que são servidos socialmente, né, pelo capitalismo, pela ganância, pela luxúria, pelas grandes redes de bilionários e milionários que estão gastando em supérfluos e estão nem aí para seres que batalham o mês inteiro para conseguir o mínimo. Então é toda uma rede de informações, assim, toda uma rede de decisões que produz isso, né? E eu, como um ser buscando a integridade, buscando a verdade, buscando os bons princípios, né? Buscando o compartilhar, buscando o servir, né? Acabo tendo um certo tipo de pesar por conta dessas atitudes e decisões do meu corpo, né, de passar por cima e faltar na moderação. Então, claro que tudo isso é tipo uma forma de eu me adaptar, né, e de dar a Deus também alguns alimentos. E dando adeus a alguns alimentos vai ser muito mais tranquilo eu ir polindo o meu corpo, o meu espírito, dando ao meu corpo, ao meu espírito essa sensação, esse treino, que é o que eu estou fazendo já faz mais de um ano. Não, mentira, já faz uns 2 anos, 2, 3 anos que eu estou fazendo isso. Que é polindo o meu espírito
para acessar o que eu desejo. E o que eu desejo, senão os supremos jejuns, né, que me abriram portas gigantescas na minha vida, assim. Realizar jejum mudou toda a minha vida e isso completamente me transporta para motivos muito maiores de estar aqui. Porque são nesses momentos que eu mais me visualizo, que eu mais me vejo. Eu vou botar uma roupa que tá frio. E com esses jejuns a gente consegue ter uma lembrança muito maior, assim, do que a gente veio fazer nesse plano terrestre, né? E ter uma sabedoria muito maior sobre o que eu posso fazer durante o meu dia, assim. O que eu posso fazer durante o meu dia, né? Desenvolver a minha arte e manter uma constância nesse desenvolvimento, que eu acho que é isso que eu peco às vezes. Eu começo a fazer alguma coisa, eu começo a fazer outra. Eu tô lendo 6 livros gente, ao mesmo tempo. E hoje eu comprei mais um livro e comecei a ler. Hoje eu comecei a ler mais 2 livros. E é fruto do quê? Fruto do alimento que eu coloquei, que eu ingeri, né, no meu corpo de tanta forma que daí eu tive que absorver muitas informações em pouco tempo. E isso foi porque simplesmente eu exigi do meu estômago, né, essas informações rapidamente. Tá vendo aquela luz lá gigantesca no céu? Cadê? Tem uma luz fortíssima. Eu nunca sei como que esses aviões soltam uma luz tão forte assim. Não sei se é avião direito, né? Enfim, gente, é um pouco isso, assim, que eu vim relatar. Agora tô botando a roupa e já tô saindo do meu personagem. Mas é tudo uma questão de percepção, né? E, enfim, olha lá a luz que eu falei. Enfim, gente, é um pouco isso. Umas reflexões, assim, que eu tava me perguntando sobre liberdade, né? O que é a liberdade, né? E será que eu tô buscando a liberdade? Será que eu tô buscando realmente ser livre? Porque eu tô buscando isso, claro, tô buscando ser livre. Mas o que é a liberdade, né? A liberdade, às vezes, é decisões, né, honestas com o nosso ser sobre o que devemos fazer, aonde a gente deve se encontrar, onde a gente deve se viver, aonde a nossa alma gostaria de estar, né? E isso só é possível quando a gente está sozinha consigo mesma, né? Sem influências do estômago ou do pulmão ou do fígado, né? O estômago está sendo influenciado por vários alimentos, o intestino está sendo influenciado por vários alimentos, né? A bexiga está sendo influenciada por vários elementos ali também, o fígado também, né? Quem utiliza álcool aí, o pulmão principalmente, né? A gente está sendo utilizado de várias formas, está sendo intoxicado de várias formas, para inúmeras pessoas, né? Então estão intoxicando o seu pulmão diariamente. Então tem esse tipo de influência, né, no dia a dia, e a gente só sabe discernir o melhor para nossa existência quando a gente consegue estar somente só. Somente só. Ai, eu quero cantar uma música também. Mercúrio retrógrado, qual impacto? Vejo horóscopo, a lua em contato. Sol galáctico, brilha monocromático, é tudo tão fantástico.
Pra todos os fanáticos, Sol em Sagitário, a Lua em Leão. Sol em Sagitário, a Lua em Leão. É isso, né, gente? Qual que é a tua máscara aí de hoje? A minha máscara é essa cabecinha de ovo aqui. E, na verdade, eu gostaria só de trazer essas reflexões, porque eu gostaria de escutar eu depois. E postar no YouTube aí pra vocês assistirem o que anda passando na minha cabeça. E eu tô pensando muito sobre isso, sobre liberdade. Porque eu quero me libertar também de alguns capitalismos que eu estou sendo coagida inevitavelmente a consumir em alguns lugares. Eu quero parar de consumir nesses lugares, não porque eu não gosto dos lugares, mas porque eu quero diminuir a matéria que vive comigo mesmo, assim. Quero diminuir os alimentos, quero diminuir tudo e... porque eu me preocupo com o planeta Terra, me preocupo com a quantidade de plástico que eu tenho na minha vida, eu me preocupo com a quantidade de frutose no meu corpo, eu me preocupo com a quantidade de coisas que eu coloco no meu campo, e eu quero diminuir as coisas, não aumentar. Então, aos pouquinhos, a gente vai virando o mais minimalista possível. E vai tendo renda o suficiente para adquirir tudo que eu quiser. Ter renda o suficiente para adquirir tudo que quiser, tudo que essa alma quiser. Eu gostaria de ter a renda o suficiente, de ter o capital, de ter o dinheiro suficiente para eu adquirir a quantidade que eu quiser, adquirir o tanto que eu quiser, adquirir tudo que eu quiser. Desde, né, pode ser um casaco de R$800, pode ser uma calça de 400 pila, mas eu tenho dinheiro até demais e consigo adquirir o que eu quiser, posso comprar o que eu quiser. É isso que eu gostaria, né? Será que isso é liberdade também? Isso é liberdade? Com certeza é liberdade, né, gente? Mas às vezes a liberdade, imagine, né? Esse casaco de R$800 pode te causar um sério problema de luxúria. Mas também pode te causar algo muito bom, não sei. E como que eu faço pra ter clientes? Clientes que me gerem liberdade, gente. Né? Clientes aí, se você sentir de fazer uma leitura de tarô online ou presencial também. Eu faço fotos também profissional de empreendimentos, de produtos, de pessoas, de seres, de animais de estimação, né? Seres em si, de artes. Veja meu portfólio lá no Anurb XKXH, eu acho. E... enfim, se você só quiser contribuir assim com a minha vida, com a minha arte, manda uma mensagem que eu te mando um pix. Você me manda um pix, eu te mando qual que é o meu pix, né? Se quiser contribuir com a minha arte, com as minhas frases, com as minhas palavras, aí eu uso esse dinheiro para me alimentar, basicamente, para adquirir energias vibratórias que vão ser transmutadas em muito amor. Enfim, era meio que isso que eu gostaria de falar um pouco sobre liberdade. Eu vou pensar muito mais sobre isso, mas no momento eu vou seguir o meu rumo. Eu vou seguir meu rumo, que é basicamente caminhando até o lugar onde eu descanso meu corpo e acessar uma série. Vou continuar assistindo Euphoria e vou assistir um episódio de Euphoria e vou comer alguma coisa. E comer, né, tipo, fui no Produtos Naturais comprar uma tâmara, comer umas tâmarazinhas, uma frutose, assim. E ficar em paz, né? Ficar em paz e dormir. E amanhã é outro dia, amanhã tem outras missões e tudo. Na verdade é um dia, gratidão por assistir. Comenta aí o que você achou também, sei lá.